falar um pouco hoje sobre o industrial e o digital. É um tom um pouco difícil, mas a gente vai conseguir desenrolar isso bem. Bem, quantos encontraram? Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olha, por que você começou lendo isso? Romanos 12, 2. Porque esse texto, ele simplesmente nos fala sobre uma renovação. E o tema que nós iremos tratar hoje, ele fala muito sobre isso. Por quê? O industrial e o digital são duas palavras que elas se chocam com o tempo. A gente vai começar um pouco falando sobre o lado industrial. E o que é o industrial? O industrial, ele foi criado para resolver problemas que nós, seres humanos, estávamos tendo em respeito à produtividade. Mas como assim? Dá um exemplo. Um cara chamado Henry Ford foi um cara que ele pegou a ideia do automóvel e ele simplesmente usou a lei do Lavoisier: nada se perde, tudo se transforma. Então ele pegou aqueles mecanismos e começou a fazer o quê? Aplicar aquilo ali nos automóveis. Então, esse conceito de industrial, esse cara executou isso bem para aquela época que ele vivia. Então ele começou com 11 carros, uma linha de produção. E então, em pouco mais de alguns anos, na indústria que ele havia criado, ele passou a desenvolver cerca de 10 mil carros anualmente. Só que esse cara, quando ele começou a ter essas ideias, não foi do dia para a noite, ele começou ali a pesquisar. Só que as indústrias que cresceram ao longo do século XX, século XIX, que elas começaram ali a se engatinhar, a crescer, elas começaram a desenvolver certos problemas, certos mecanismos que muitas das vezes as pessoas que estavam inseridas naquele meio não conseguiam solucionar aquilo. E então é que entra a parte do digital. Quando o digital ele começou a ser implantado, ele simplesmente veio para sanar os problemas que a parte industrial tinha consigo mesmo. Vou dar um exemplo. Mais ou menos no ano de 2010, recente, eu trabalhava num lugar e constantemente haviam pessoas que tinham problemas com LER. Hoje eu vou falar de LER. LER significa lesão por esforço repetitivo. E constantemente a gente, toda semana, pelo menos 2 vezes na semana, a gente ia para uma sala, todo mundo da empresa, e começava a fazer o quê? Exercícios. Mas, por que exercício? Porque a nossa carga que a gente trabalhava, a gente ficava o quê? Com máquina, alma cheia. Então a gente ficava dentro todo tempo. Então, aquilo ali acaba por desenvolver certas doenças. E no século passado, infelizmente, muitas indústrias sofreram com isso. E então, quando começou a vir a era digital, ela simplesmente veio para ajudar que a gente tivesse melhorias nisso. Justamente nesse ponto. Vou dar um exemplo. Quantos aqui trabalham? Certo? Quantos aqui recebem o seu olerite por e-mail? Lá na empresa, pouco tempo atrás, a gente começou a tirar os papéis. Por quê? Aquilo ali, infelizmente, para quem é funcionário, recebe o olerite, cara, quando você guarda aquilo em casa, você vai ver durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele bolo de papel que não serve para nada. E quando você precisa para comprar alguma coisa, você simplesmente vai na empresa e pega e traz aquilo de volta. Simplesmente hoje as empresas estão automatizando todas as coisas para ajudar tanto ela quanto o funcionário. Mas trazendo para o nosso campo, no meu campo, eu trabalho na área da elétrica,
Thales também trabalha. E mais ou menos alguns anos atrás, não sei exatamente que é a conta, a gente fazia um curso, e no curso o cara falou assim, cara, daqui a alguns anos o LED vai invadir o mercado. Aí no curso eu falei, poxa, o LED invadir o mercado, esse trem é caro, mas como assim? E o cara falava, porque isso veio para ajudar os seres humanos, isso veio para ajudar a nossa vida. Mas eu falava assim, cara, como que isso pode ser possível? A gente trabalha com planos incandescentes, assim assado. E hoje em dia nós temos a conexão de poder falar e simplesmente uma luz ligar. A gente consegue controlar. Se eu tiver um apartamento aqui do lado, eu consigo controlar simplesmente a luz do meu apartamento pelo meu telefone. Nós trabalhamos hoje em dia com automação industrial, que eu consigo controlar. Eu posso estar daqui em uma plantação lá em Guapó, eu consigo controlar ela pelo meu telefone. Eu não preciso sair daqui, deslocar daqui e ir para lá, simplesmente para fazer uma coisa. Porque isso é uma evolução para o ser humano. Mas existem alguns pilares. Quantos aqui já ouviram falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo novo? Do mundo atual. Quando eu estava preparando essa palavra, o irmão tinha me mandado alguns tópicos. E uma dessas 7 maravilhas do mundo antigo, que era a Torre de Alexandria. Cara, eu estava vendo o farol de Alexandria, perdão. Eu estava vendo ali sobre aquele farol e ele simplesmente alcançava 40 quilômetros de distância, você não conseguia enxergar aquele farol. E nos dias atuais, o pessoal daquela época da região do Egito, eles estão tentando ressuscitar essa antiga maravilha do mundo. Mas por que eles estão tentando ressuscitar isso? Simplesmente porque eles querem automatizar algo que tinha morrido lá no passado. Só que hoje, na era digital, nós temos alguns princípios. E o que para você hoje são os princípios da era digital? Porque eles têm benefícios, mas também eles têm malefícios. E um dos benefícios que nós temos hoje na era digital são mídias sociais, como Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram. E hoje a gente consegue fazer vendas, a gente consegue ver várias coisas, consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo, aonde eu estou a qualquer momento, em qualquer hora. Mas esses benefícios, eles trazem consigo também os malefícios, porque simplesmente nós nos tornamos muitas das vezes preguiçosos, simplesmente por confiar demais em uma era totalmente digital, e nós esquecemos os nossos primórdios. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu comecei a trabalhar na parte da elétrica, eu não sabia nada. E ali eu comecei a aprender o que era ali cada coisa. E aí quando eu cheguei na empresa atual que eu trabalho hoje, por 7 anos que eu trabalho nessa empresa, e aí a gente tinha a mesma visão antiga de trabalho, mas e ali a gente conseguia correr bem com aquilo ali. Só que entrou um cara lá que ele simplesmente mudou não só a empresa, mas também mudou, eu falo que mudou a minha vida, porque esse cara foi um cara que Deus usou para mim conseguir abrir os meus olhos, ter uma prisma diferente, tanto da moda antiga quanto do tempo novo que eu precisava. E aí ele chegou em mim e falou, olha, você hoje é o gestor da parte tal da empresa, e você precisa, nós vamos automatizar toda a empresa, não vai ser mais como era antigamente, e você vai precisar aprender todos os processos que a empresa agora exige, e você vai ter que ser o primeiro, depois você vai ter que treinar essa galera. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque, pra quem não sabe, eu não uso Instagram. Eu falei, cara, eu mal uso Instagram, como é que eu vou pegar essa parada? Mas eu aceitei o desafio, eu peguei e fui. E cara, para quem não tem muito costume com a nova era digital, é muito difícil. Porque existem certos bloqueios na nossa mente, cara, que infelizmente nos impedem.
Porque eu vi isso, meu pai. Porque ele foi um cara que teve muito problema em aceitar esse novo. E o novo, muitas das vezes, dá trabalho. E, cara, trazendo para o nosso campo da igreja hoje, nós estamos entrando em uma nova estação hoje. Nós estamos saindo de um tempo antigo e entrando num tempo novo. Mas, assim como lá na minha empresa, eu precisei de maturidade e entendimento de uma mente renovada para poder acessar o novo, de um novo tempo digital, eu vou precisar dentro hoje, na igreja, ter uma maturidade e um discernimento para viver ao novo tempo. Porque nós estamos entrando em uma nova estação, em uma nova era, e vai simplesmente, a gente vai precisar apagar algumas coisas lá de trás. Coisas antigas, mas ferramentas antigas ainda servem para um tempo novo também. Porque simplesmente, hoje muitas pessoas, devido à nossa extrema tecnologia, elas se esquecem que, cara, eu não preciso ir na igreja, eu vou acompanhar o culto online. Cara, como é bom você estar acompanhando aqui. Como é bom você hoje estar na casa do Senhor, eu estar na casa do Senhor. O culto online ele é bom, ajuda, mas deixa para aquelas pessoas que mais precisam. Às vezes existem pessoas que elas não sabem ou não têm acesso simplesmente a uma igreja que nós temos aqui. Mas você tem acesso. Mas o que você tem feito hoje para adentrar esse tempo novo? Eu dei o exemplo lá da minha empresa, eu quero continuar nessa linha. E então eu comecei a aprender aquilo ali, cara, pensando, cara, que teve que ser quebrado. Durante muitos dias ali aprendendo um novo sistema, dando entrada nas notas fiscais, a maneira que eu tinha que fazer, fiscalizando o serviço de algumas pessoas. E isso era uma coisa que era chata, mas era necessária. Por quê? Os processos em tempos novos são necessários. Mas muitas pessoas elas não querem abraçar esses processos e elas acabam perdendo time e uma oportunidade muito grande na sua vida. Então eu consegui entrar naqueles processos e consegui aprender tudo aquilo que eu tinha que aprender. Só que eu entrei num tempo que agora eu tinha que ensinar. Poxa, acabei de aprender, agora eu vou ter que ensinar. E muitas das vezes aquilo exigia de mim paciência. O tempo novo que você está vivendo hoje, que você está entrando hoje, vai exigir de você sabedoria para aprender, mas também sabedoria para ensinar. Porque uma mudança do antigo para o novo, ela vai exigir de nós uma maturidade. E voltando um pouco desse tempo do industrial. Quando o industrial ele cumpre bem o seu papel, mas os efeitos que foram gerados, eles precisam ser melhor acompanhados. E o digital, ele simplesmente veio para ajudar nesses processos. Talvez hoje você está falando assim, poxa, mas o tempo fulano era melhor, o tempo ciclano era melhor. Cara, simplesmente o tempo novo que nós estamos vivendo agora, ele simplesmente é para nós acompanharmos e gerarmos as mudanças necessárias que elas exigem para esse tempo específico. E uma coisa não separa da outra, sempre estão ligados. Porque, assim como eu comecei lendo Romanos 12:2, é necessário que a gente renove a nossa mente para que a gente venha a aceitar e acessar aquilo que é novo. E as coisas que são diferentes para nós hoje, jamais vai substituir as experiências pessoais que você tem, principalmente com Deus. Mas eu quero dar um exemplo aqui bem esquisito, mas que faz todo sentido. Pouco tempo depois que eu comprei minha primeira moto, eu sempre ficava vendo vídeos no YouTube ali, poxa, se minha moto, eu estava pensando, se minha moto estragar na rua, como que eu vou fazer para poder consertar aquela moto? Só que um dia a minha corrente caiu. Eu falei, cara, eu assisti um vídeo no YouTube, só que na hora que eu fui executar aquele vídeo, não deu certo. Aí eu fui, o cara parou e falou, faz assim, assim, assim. Eu comecei a aplicar aquilo que ele estava fazendo para mim. Cara,
deu certo. Mas o que eu quero falar com esse exemplo? As experiências que você teve com Deus, cara, elas vão ser necessárias nesse tempo para que você ajude outras pessoas a simplesmente alcançar aquilo que elas precisam alcançar, a fazer aquilo que elas precisam fazer justamente nesse tempo. Porque você pode simplesmente ver um vídeo na sua casa, ver uma pregação X ou pregação Y, mas é necessário que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e veja, cara, eu preciso dessa pessoa. Nós somos uma comunidade. E quais são as necessidades do seu irmão? Quais são as necessidades do seu grupo de amigos hoje? Porque nós temos tanto acesso a tantas coisas hoje aqui, mas nós muitas vezes nos esquecemos do básico. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu lembrei de um tempo, aqui na igreja mesmo, que quando não tinha WhatsApp, a gente usava mais SMS. A galera que morava na parte de cima, morava no Banha Viva, a galera ia passando um na casa do outro para chamar uns aos outros para ir para a igreja. E a galera que morava no Solange passava no Banha Viva, quem morava no Banha Viva passava no João Braz, ia no Carolina, no Luana, no Lorena, e assim descia aquela galera para a igreja. Só que hoje em dia nós precisamos usar as nossas ferramentas digitais nesse tempo para a gente otimizar aquilo que nós temos, para que nós possamos alcançar os corações da maneira correta. Por quê? Eu lembro de um dia que eu estava lá em casa, eu estava triste, mas triste mesmo. Eu falei, poxa, eu acho que eu não vou mais para a igreja, porque a galera lá não gosta muito de mim, tinha muito tempo que eu tinha ido lá na igreja. E tipo assim, cara, a galera é bem diferente, é uma cultura diferente daquilo que eu fui ensinado, daquilo que eu vim. Só que de repente, bate o portão de casa. Quando eu abri, não foi eu que abri, foi minha mãe. Minha mãe abriu o portão lá, e ela deu um grito: ah, do céu, vem aqui. Tem umas 10 pessoas aqui no portão. Eu falei, que é isso? Eu achei que sair lá fora, quem que era? A galera da igreja. Aí eu falei, o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos te buscar. Mas como assim? Não, isso é importante para nós, é necessário que vocês estejam. Galera, eu estou dando esse exemplo porque era de uma época que é antiga, é de uma era industrial, mas hoje nós estamos na parte do digital. E o seu smartphone, a sua vida, ela pode ser usada para que você traga outras pessoas para cá, para que você alcance outras vidas através de tudo isso aqui que nós estamos falando. Eu queria citar 5 pontos no industrial e o digital que nos faz romper dentro disso aqui que a gente falou. Só um minutinho. Porque os pilares do industrial e do digital são simplesmente 5 coisas. E o primeiro ponto delas são pessoas. Cara, as pessoas, elas são os componentes indestrutíveis para o nosso sucesso, mas também para o nosso fracasso. Você escolhe dentro da sua vida o que as pessoas são, se elas são simplesmente objetos ou se elas são uma fonte de crescimento que você pode cultivar dia após dia. O segundo é a cultura, porque a cultura, ela envolve não só os processos da empresa. Eu dei um exemplo aqui da minha empresa. A minha empresa, ela tem uma cultura, mas também eu tenho uma cultura, você tem uma cultura, um estilo de vida, e esse estilo de vida, ele vai demonstrar o estilo de vida que nós estamos vivendo, e a cultura de vida que nós precisamos levar aqui, além de uma mudança de mentalidade, ela precisa estar ligada à oração, à leitura da palavra, à comunhão com os nossos irmãos e com a igreja. O terceiro ponto, tecnologia. A tecnologia, como eu disse, ela é usada hoje em dia. Nós precisamos usar essas ferramentas para otimizar o novo tempo que nós estamos vivendo, porque a Bíblia diz em Efésios 5, 15 e 16, fala que nós precisamos
remir o tempo, porque os dias eles são maus. E hoje em dia, com os acessos que nós temos, nós precisamos otimizar esse tempo para que nós possamos fazer as coisas da maneira correta. E a tecnologia que nós temos hoje, elas são ferramentas indispensáveis para o nosso amplo crescimento, para o seu crescimento. E o quinto, a visão. Cara, a visão que você tem hoje de você e a visão que você tem do seu futuro, daquilo que você quer, ela vai demonstrar onde que você vai chegar. Ela vai demonstrar aquilo que você quer. Eu tenho um terreno aqui em Goiânia. E eu tenho uma visão sobre esse terreno. E eu sei justamente o que eu vou construir, o que eu vou fazer lá. Cara, e é essa visão que me faz todos os dias trabalhar, que me faz todos os dias crescer, que me faz todos os dias alcançar aquilo que eu quero alcançar. Estou falando do modo pessoal. Mas a minha visão hoje dentro da igreja, dentro do ministério, é um crescimento espiritual, é um crescimento na visão, é uma mudança de mentalidade. E hoje eu te pergunto, qual é a visão que você tem tido para a sua vida pessoal? Falo do seu âmbito de trabalho, do seu âmbito de estudo. E qual é a visão que você tem da igreja? O que você quer aqui dentro? Aonde você quer chegar aqui dentro? Você quer ser somente mais um espectador que quer ficar sentado? Ou você quer ser uma pessoa que quer avançar? Você quer ser uma pessoa que vai cantar no louvor? Você quer ser uma pessoa que vai atuar no teatro? Você quer ser uma pessoa que vai ser no ministério da palavra? Você quer ser uma pessoa que vai servir na portaria? Você vai servir na mesa de som? Cara, trabalho tem demais. Nós estamos vivendo um tempo de avanço. O que você tem feito hoje? Qual é a visão que você tem tido hoje para o seu crescimento nesse ano? Por quê? Várias indústrias, eu citei indústrias. No tempo antigo elas fecharam. Algumas pessoas que mais antigas vão lembrar da Parmalat, algo. Cara, é uma empresa hiper mega rica, eu não sei a cidade. Mas quebrou, cara. Por quê? Não teve aquilo que era necessário para gerir para um novo tempo, para passar para um novo tempo. Eu venho te falar, se você não mudar a sua mentalidade para uma nova estação, infelizmente você vai ficar parado, você vai ficar estagnado. Cara, é necessário que você olhe para o seu irmão do lado, fala para ele, cara, vamos crescer. Fala, gente, vamos crescer. Vamos crescer. Porque é necessário, cara. Nós estamos vivendo um novo tempo. Não. Nós estamos vivendo um novo tempo. E esse novo tempo é necessário uma nova mudança de mentalidade. É necessário que a gente comece a remir o tempo, que a gente saia de uma vida industrial e a gente entre numa vida digital de maneira correta. Porque uma vida digital de maneira desregrada, cara, ela gera problemas, ela gera doenças. Nós nunca antes estivemos tão doentes com a geração digital, porque usamos e abusamos das nossas mídias, dos nossos meios de maneira totalmente errada. Um dos motivos que me fez parar de usar mídias na época foi simplesmente que eu comecei a cronometrar o tempo que eu passava nas redes. Eu falei, cara, eu fiquei assustado. Falei, poxa, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa. Cara, começa a remir o seu tempo, começa a dividir o seu tempo. Eu falo, poxa, eu preciso construir um tempo mais produtivo. Eu preciso passar mais tempo com aquilo que é importante. Todas as semanas, eu tenho uma tia minha que ela mora só. Todas as semanas eu tiro um tempo para eu ir na casa dela. E esse tempo é sagrado, porque eu simplesmente chego lá, coloco meu celular na bolsa, sento na cadeirinha com ela e vou ouvir ela. Eu faço isso com a minha mãe, faço isso com o meu padrasto, faço isso com algumas pessoas que estão perto de mim, porque isso é crescimento não só para elas, mas por mim. Porque você não sabe como que a pessoa do seu lado passa. Simplesmente às vezes ela teve um dia ruim e você ir lá e conversar com aquela pessoa, cara, vai fazer toda a diferença. Às vezes vai ser necessário você sair um pouco do seu smartphone, da sua vida digital e simplesmente sentar e conversar com o cara lá do seu grupo. Ei, como é que você está?
E aí, como é que está a sua casa? Lá no seu trabalho, na sua vida, no seu meio. Porque isso é necessário. Eu citei esses 5 pontos. As pessoas, 4 pontos. Pessoas, a cultura, a tecnologia e a visão. Porque a visão, ela determina a direção onde nós iremos chegar. Qual é a visão que você tem caminhado hoje? Eu vim te convidar, cara, se você revisita essa casa, hoje você não tem lugar para ficar e você quer ficar aqui, cara, abraça essa visão que a gente está vivendo. Eu venho te falar, cara, sua vida não muda. Porque quando você abraça aquilo que Deus está com os olhos em cima, você cresce. Vamos colocar de pé. Porque o novo tempo que nós estamos vivendo, ele vai exigir de nós que nós tenhamos uma estratégia, mas que nós também tenhamos sabedoria para ter uma execução dessas estratégias que nós geramos nesse novo tempo. E cara, se você fala assim, mas cara, eu não entendi nada, abraça a visão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Abraça a visão daquilo que o Senhor tem. Fala, Deus, eu não sei o que eu tenho para o meu futuro. Cara, a oração é a resposta de tudo. Se você precisar conversar, nos procura. Se você precisar falar, cara, eu não sei, vamos dar um jeito. Porque é necessário que nós entramos num novo tempo, numa nova estação, mas com uma nova mentalidade. Feche seus olhos. Talvez você passou a semana inteira. Claro, eu não pensei em nada, eu não sei o que eu quero para o meu futuro, eu não tenho visão, eu não tenho propósito. Gente, estou falando de jeito porque existem pessoas que são desse jeito. Eu já fui assim. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia que eu tinha visão, não tinha propósito, não tinha nada. Mas quando eu descobri isso, cara, eu entendi daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu entendi aquilo que eu queria e que eu quero para o meu futuro. E você também precisa ter essa visão, porque nós somos filhos de Deus. E os filhos do Senhor, eles sempre sabem aonde ir. Começa a falar para o Senhor essa noite, Deus, renova a minha mentalidade. Espírito Santo, nós estamos entrando numa nova estação. Esse é o ano do crescimento. Deus, talvez eu tenha vivido no tempo antigo, mas eu preciso entrar numa nova estação. Eu preciso entrar naquilo que é novo do Senhor, Pai. Pai, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? Começa a conversar com o Senhor. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor. Eu preciso desse renovo. Aleluia. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Oh Espírito Santo, Deus nos direciona nessa noite, Senhor. Deus nos deu uma nova visão, Deus, para esse tempo. Deus, a visão do Senhor para esse tempo, Pai. Espírito Santo, tira toda a cultura mundana dos nossos corações, toda a raiz antiga da nossa mentalidade, Deus, e nos ajuda a entrar naquilo que é novo do Senhor, Pai. Espírito Santo, Deus, que a era digital, Deus, não tenha o meu coração, mas que o Senhor tenha o meu coração, que o Senhor tenha o nosso coração. Pai, que o nosso coração esteja alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Oh Jesus,